LibreOffice Writer, aula 2. Preparando a template de texto para edição. Apesar de que todo mundo é capaz de mexer num editor de texto, vamos dar os detalhes para todo mundo mexer direito com esse editor aqui, né, do LibreOffice e sem ter problemas, e mostrar as características que ele tem para vocês produzirem o melhor. Bem, editor de texto é uma coisa comum, mas vamos ver alguns detalhes para você fazer a melhor edição dentro das melhores práticas. Primeira coisa é você criar um cabeçalho. Você clica na região de cima, maisinho para acrescentar um cabeçalho. No cursor piscante aí e coloca o seu cabeçalho. Se a fonte padrão de texto Brasil, segundo o NBR, é Arial, então é claro que você não vai usar cabeçalho com fonte Arial. Eu recomendo colocar, se a fonte do texto é 12 pontos, colocar de 2 a 3 vezes o tamanho da fonte de texto e centralizar. Bem, escolhemos outra fonte por cabeçalho, as fontes estão aqui. Tem numerosas fontes, mas escolham uma mais arredondada, sem serifa, que eles chamam, ó, olha que fonte boa esta, ó, Liberation Sans. Foi muito tempo a fonte de texto default. Agora nós temos que ver as medidas aqui. Se para a esquerda nós temos, vejam, 2 centímetros, aqui nós devemos, para ter mais harmonia, 1,5, ou seja, 1,5. 2 dá 3. Vamos puxar um pouquinho aqui. Não precisa ser muito exato, não. Média, ó, 2,91, tá bom. Agora o cabeçalho ficou escondido, vocês vêm aqui embaixo, ó, e libera até ele ser exibido. Bem, agora temos a margem do outro lado. Então, lembre-se, aqui uma medida, aqui para cima 1,5. Então, aqui para a direita, 2 medidas. Vamos ver, aqui tem 2. Vamos puxar até aqui. Pronto. Temos 4 centímetros. Então, o cursor só vai vir até ali no lugar que nós colocamos. Ainda temos que mudar essa fonte aqui para Arial. Vamos observar agora. Pronto. Então, ele reservou todo esse espaço aqui, ó, para a gente. Certo? Vamos ver se está valendo para esse parágrafo e para o texto todo. E está 2. Ah, nós fizemos sem querer 4 para o cabeçalho. Vamos voltar ao normal aqui. E devemos vir nessa região, colocar 2 vezes aquela medida da esquerda. Ele está repartindo aqui porque ele usa palavra inteira. Incomoda com isso não. Aqui e vejam. Isso é o usual. Se vocês quiserem usar aqui também 1,5, não tem problema. É para deixar muita margem aqui, geralmente para anotações, observações. Agora nós temos que ver a margem inferior, que seria o rodapé. Ela geralmente inicia aqui, ó, em 2 centímetros, certinho? É porque nós mexemos aqui, ele volta toda hora para cima. Então, aqui pode ser de 2,5 a 3 vezes. Então, seria uma margem de 6. Mas não vamos exagerar, não precisamos ser tão normopatas, não. Então, 5,78, vamos deixar aqui. Quanto que nós vamos ter? 4,8 centímetros. Tá bom demais, como se fosse 5. É quase o 4,5. Tá? Não vamos ficar ajustando toda hora, não. E temos que alterar a fonte do corpo agora, a partir de onde nós vamos começar a dar Enter para fazer novos parágrafos, para Arial. Ainda temos esses sinaizinhos esquisitos aqui, essas ondinhas vermelhas aparecendo. É por causa daqui da verificação ortográfica, vejam aqui no topo. Vocês podem ter as palavras de substituição aqui sempre que ele não reconhecer. É porque no nosso caso nós escrevemos essas coisas esquisitas aí, ZZZ, DDD, AA. Então, não precisa ligar para isso não. Vocês podem colocar exceções àqueles
e o verificador ortográfico não reconhece alguma coisa que não tenha sido contemplada pelo dicionário dele. Então, não incomoda muito com isso, não. A partir daqui, vocês podem incluir seus parágrafos naturalmente. Chegar no final, dar seu Enter e ir digitando o seu texto normalmente. Por enquanto, nós vamos dar essas características bem básicas, mas uma coisa é essencial. Ao terminar o trabalho, eu tenho que salvar. Vejam o disquetinho aqui no topo, está com a bolinha vermelha dizendo que você não salvou a última versão. Então, você dá o salvar, vai em seus documentos, onde for, e observe o seguinte, a terminação do OpenOffice ou LibreOffice é ODT, não é o DOC. Mas você pode colocar aqui, ó, documento Word 2010 365, DOCX, para manter sua compatibilidade. Nós não somos radicais nesse sentido, não. Salva em ODT. Não. Pode salvar em DOCX e coloca aqui, ó, documento correto. E como tática de sobrevivência, se vocês forem acrescentando mais pedaços ao documento, comece com esse como se fosse documento nome de 10 e salva. Depois que... ele pede confirmação. Utilizar o formato documento Word 2010 365, é só clicar nele. Então, observem o seguinte. Como nós temos piques de energia nos locais, você pode estar trabalhando em casa, você não pode confiar no seu no-break, você não pode confiar em nada hoje em dia relacionado à eletricidade ou à internet. Então, essa primeira versão eu salvei 10, tá? Se vocês colocarem 4 parágrafos, escreverem muita coisa, fizerem muitas correções, salva como 11 e assim por diante. Não fica confiando muito no computador, não. Colocamos 11 aqui e damos salvar. Ele pede confirmação do formato, a gente dá. Utilizar o formato documento Word 2010 365. Está aberto em edição em algum lugar. Vamos verificar aqui. Pronto. É uma coisa que acontece. Muita gente dá em cima de outro documento. Salvamento. Então, damos salvar como documento 11. Salvar. Colocamos DocX. Ele fala que já existe e a gente substitui. Uma coisa que foi muito melhorada nessa versão aqui do LibreOffice, nós estamos com a versão, vejam bem, a 24, não são as versões 7 não, é a versão 24. É isso daqui, ó, exibir interface do usuário. Tá com umas boas escolhas aqui, para a gente já configurar as barras mais ou menos do jeito que a gente quer. Ó, barra única, barra lateral, abas compactas, barra agrupada compacta, contextual única. Mas vamos deixar aqui do jeito que está. E podemos aplicar a todos os aplicativos do LibreOffice. Tá? Então, isso é uma coisa que melhorou muito. Então, sem mais o que falar nessa aula, muito obrigado pela paciência e atenção de vocês. É o final da aula 2 de LibreOffice.